era o top mesmo. Não é sério, é como se fosse o bolso daqui. Entendeu? É isso. Ele tinha aquele jeito nervoso, mas quem via aquele jeito nervoso dele, uma malucada, fomos nós que éramos próximos a ele. Na hora, às vezes você não imagina que passaram 20 anos, não. E foi muito importante, foi muito lindo. Tem muita gente que não sabe dessa história, que não sabe de tudo isso que aconteceu. Os meus próprios filhos, eles acham, mãe, foi tudo isso? Eu digo, foi tudo isso e muito mais. Um cara tão bacana, sabe? Um cara que tratava a gente com tanto carinho, com tanto abraçava. Me lembro quando ele me via, ele, Aldo, ele vinha, me abraçava, falava comigo e tal. E foi uma tristeza muito grande, uma coisa inesperada, foi um momento muito triste, com certeza, e para os filhos também, parece que ele tinha 2 filhos, não é isso? Um filho, mas morreu também. Foi, isso, um filho também, né? Deve ter sido muito difícil, deve ter sido muito ruim para ele, e eu lamento muito a perda dele, lamento a família, que tenha perdido uma criatura tão legal, tão bacana, que pena, mas a vida é assim. A gente via ele ali se fantasiando antes de se fantasiar e depois, e como ele incorporava e ficava feliz, ficava triste, ou você percebia assim, no olhar dele que algo não estava, e aí ele se vestia de palhaço e ele virava outra pessoa, alegre, feliz, assim, ele realmente se transformava, incorporava, era como se outra pessoa ali, sabe? E depois ele ia lá, tirava a maquiagem toda, e aí ele já cabisbaixo muitas vezes, mas sempre passando para os outros, tentando passar assim alegria, sabe? Ô, gente, que saudade boa. Eu tenho certeza que ele sabe da minha gratidão, do meu carinho, do meu respeito, do meu amor que eu tenho por ele. Viu? Alberto, eu te amo. Um beijo. Obrigada por tudo, viu? Olha, as viagens que a gente fazia nunca tinham uma estrutura, né, assim. Era guerra. Era muito guerra. Inclusive, a gente estava ali, gostava mesmo. Ninguém estava ali porque, né, estava ganhando dinheiro. Às vezes a gente ganhava alguma coisinha, às vezes, assim, normalmente a gente não ganhava nada. Então era uma missão. Era uma missão. Não, o que é que a gente ganhava? Um patrocínio. Eu ganhava patrocínios. Né? Tinha os patrocínios de salão de beleza, aqui é colar de roupa, uma coisa assim. E alguns cachês dos shows. Mas, no geral, a gente ia porque a gente gostava. Era uma construção, era um projeto, sabe? Era um projeto de alegria. Não era necessariamente um trabalho. E eu acho que Pipoquinha também, ele também tinha muitos perrengues dele, sabe? Se ele não estava ganhando o Rio de Janeiro, a gente não estava ganhando nada, não. Não era assim. Eu acho que era sofrido para ele e era sofrido para a gente. Quando vinha, dividir. Quando não, né? Tanto é que ele nunca ostentou, ele nunca fez dinheiro e fortuna. Era uma missão para ele também. Estávamos todos num bar construindo um projeto de alegria para as crianças. Tinha vários programas, mas assim, o programa oficial mesmo, de show de calouros e tudo mais, era do Alberto mesmo, né? Mas assim, depois de aparecer no Alberto, no programa Pipoquinha, já abria todas as portas. Todo final de semana a gente tinha show, era em todo lugar. Inclusive, até em circo mesmo, nós nos apresentamos muitas vezes. O programa do Pipoquinha, feito aqui em Brasília, agradece a todos vocês pela presença. E nós vamos trazer aqui de Brasília para o programa, para todo o estado da Paraíba, pela sua TV Correio, um patrocínio de Play Center, um patrocínio de Vinagres Cariri, Pomba de Fruta Naturelle e Pinabelle, a moda infantil da criança paraibana. Vamos receber Grupo Campo Livre! Como é que eu posso dizer? Eu vou dizer que 20 anos ele partiu, mas há o quê? Há uns 25 anos, enquanto eu não me tornei uma cantora profissional tal, eu tinha mágoa porque eu achava que ele tinha fechado as portas para mim, entendeu? Tô entendendo. Mas eu sempre fui muito reservada, eu nunca pude falar, comentar. Das vezes que eu ia no programa e a gente não se falava, por causa daquele episódio. Mas a gente nas câmeras estava sempre de bem, sempre soube
elogiando os meus looks, né? Sempre tem aquele jeito de elogiar alguma coisa, detalhe e outro. E eu tinha mágoa, poxa, era imatura, e eu queria muito. Rinaldo, quem fizesse parte da equipe do Pipoquinha era uma estrela. Eu fui a cover da cantora mexicana Thalía, que na época era assim, era uma febre dos anos 90 pro ano 2000, né? Então, por eu ter um cabelo na época bem parecido com o da Thalía e tal, o pessoal me empurrou, né? Não, você vai dublar essa cantora aí que tá famosa. Eu fui mesmo tímida, deu certo, né? Meu grupo ganhou, então aí eu decidi fazer uma apresentação lá no programa de quem? Do Palhaço Pipoquinha, né? Eu já assistia, nossa, desde quando ele lançou, né, o programa. Então, de lá eu fui fazer a minha primeira apresentação no estúdio. Ele gostou muito, né? Ele disse, poxa, minha jovem, gostei, arrasou, venha mais vezes ao programa, venha gravar mais vezes, isso tá certo. Então, nossa, você era elogiada, né, por um profissional, né, da TV, assim, pra mim era tudo. E na época tudo era inocência, né, aquela coisa de jovem, da aceitação, porque eu era muito tímida. Então ele foi dando um incentivo para eu trabalhar com o público, né? A ter uma desenvoltura com o público. E hoje isso faz parte da minha profissão, porque eu sou professora. Todos os dias eu enfrento 40 alunos, né? Em cada turma. Então é isso. Sou muito honrada, muito feliz em ter participado desse documentário e da história do programa do Palhaço Pipoquinha. Um grande abraço aos familiares, um grande abraço aos amigos íntimos e todas as pessoas que passaram pelo programa e a grande produção que fez esse documentário, e ao Rinaldo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Legal, vocês viram aí a Thalía Cover, né? Essas garotas, a gente mostra o programa e a gente mostra também, divulga, dá um apoio para o cover. Você sabia que o Roberto Carlos começou sendo cover de alguém? Você sabia que tem muitos cantores, muitos artistas que começaram imitando alguém? A Ivete Sangalo. É verdade. A Ivete Sangalo, meu amigo Vitor, uma vez ela deu entrevista dizendo que ela tinha começado a carreira, pasmem, imitando a cantora Mara Maravilha. A Mara Maravilha começou a sua carreira imitando a cantora Baby Consuelo. E outros artistas começaram imitando outros artistas. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Diana Nascimento. Não sei se vocês lembram, porque a criança daquela época do programa do Pipoquinha cresceu, gente. Diana Nascimento, hoje professora de balé infantil, trabalho com balé para criança aqui em João Pessoa. E naquela época eu fazia várias apresentações dentro do programa, apresentações de dança. Não sei se vocês lembram, mas era Meninas do Rodeio, Chiquititas, As Meninas, que na época era o auge, né? Quem lembra daquela música Bom, xi, bom, 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 bom. Isso, gente, era muito legal. Então a gente viveu esse momento no programa do Pipoquinha. Hoje Diana Nascimento é professora de balé infantil com formação e trabalha em escolas em João Pessoa. Gente, é uma felicidade poder compartilhar dessa história com vocês, porque foi vivido momentos felizes. E eu sei que cada geração que ali passou, ficou plantada uma semente da alegria, uma semente que germinou. Muitos ficaram, continuaram, não é, com seu talento, outros foram para outros caminhos, né? Então, eu desejo a todos aqui um beijão e espero encontrar todos. A gente fez essa na Comando de Djalma, que era da TV, do Jornal da Paraíba. Ele juntou essa galera aí que fazia as coreografias, tudo. Aí logo após a gente fez o Sombras e Figuras,
justamente por causa de uma desavença dele com o Alberto. Sabe, aquela coisa, né? Não dá, tal. Aquelas vaidades, um do outro, querendo ser melhor que o outro e tal. Não, Minute não vai mais se apresentar no Pipoquinha. A gente com raiva disse, não, tá doido, o canal que a gente tem para se apresentar na TV. Aí a gente saiu e formou o Sombra de Figuras. Pensou. Mas antes dele fazer esse programa de televisão, ele já era conhecido com a caravana do Pipoquinha, né? Nossa, era uma febre. Ele ia com a caravana, aí tinha os personagens, tinha as imitações, né? Que eu lembro que na época era o Dominó, os meninos que imitavam o Dominó, que era cover do Dominó, o Conrado. E assim ele fazia e levava tudo Tinha isso. que ter uma Mara Maravilha, né? A Mara nenhuma. Se não tivesse a Mara, não tinha o Clube do Pipoquinha. Então, ele ficou muito conhecido, né, na Paraíba toda com isso, né, fazendo essas caravanas. Então, ele foi o pioneiro. Então, a importância dele para esse mundo infantil é muito grande, porque ele foi o primeiro a meter a cara, né? Eu posso até dizer a cara tapa, né? Porque ele levou muito. Maravilhoso, Eduardo, maquiador maravilhoso. E eu fazia mais o boneco, tinha a Pantera Cor-de-Rosa. eu, como era alto, eu vestia a Pantera Cor-de-Rosa, minha irmã vestia a Mini, Neide também, a Neide vestia a Emília. Quem viveu com Pipoquinha, quem viveu com Alberto, né? Porque eram duas pessoas numa alma só, num corpo só. Ele tinha os defeitos dele, tinha os lados de estresse com o patrão, era muito exigente, mas era uma pessoa de coração aberto. Naquela época, a gente tinha que pintar, né? Tinha que pintar o cabelo, tinha que... Dava trabalho para deixar aquele tom loiro? Dava muito trabalho para o Andreasa, porque o Andreasa, infelizmente, já faleceu. Ele que cuidava do cabelo, ele que fazia as coreografias, a gente ensaiava, ele era que ficava à frente disso. Porque vocês achavam que eu parecia com a Angélica. A Angélica souber disso, meu Deus do céu. Aí você fazia minhas pintinhas, mãe fazia as roupas de fadinha, e eu, bora na dança da fada. Fizemos vários shows, né? Gente, e o finalzinho da Angélica, perfeito, igualzinho. Não era? Eu tinha todo um cuidado para fazer aquele sinal. E eu tava ali no meio, porque tipo, eu como fã da Angélica, e o Alberto era fã da Mara Maravilha, tipo, escancarado, né? Quando o grupo da Madonna acabou, Alberto chegou para mim e disse... você quer fazer show solo? Eu disse, fazer show solo como? Ele disse, olha, você vai ser Ed Boy, um dançarino Ed Boy. Tem muita gente que participou, né? O resgate dessas imagens foi muito importante porque a gente viu muita gente já crescida, já com filho, com rumos de profissões diferentes, mas que é bom ter aquela memória afetiva de ter visto como era a infância. Era uma infância muito feliz. Então quem curtiu aquela época sabe o quanto era gostoso se identificar, porque a criança se identificava. Não era uma coisinha montada, engessada. Era a criança verdadeira, era a criança raiz, né? Eu acho que o distanciamento das pessoas que faziam parte daquele ciclo, ele se findou com o falecimento de Alberto, né? E aí cada um foi procurando seu espaço, construindo sua vida, que existia já fora do programa, mas não tinha mais aqueles encontros de todo sábado, toda segunda ou terça. Assim, tinha sede, dava em cima, a Pipoquinha tomava conta, ficava enciumado. Ele tinha ciúmes da gente. Pipoquinha tomava conta de vocês. Era. Ele cuidava da gente, sabe? Ele não deixava assim ninguém se aproximar, maior respeito, maior cuidado, sabe? Maior carinho. Até porque a gente, menor de idade e tudo, né? Então, assim, os pais confiavam muito nele porque sabia a pessoa que ele era. Era 16 anos, isso. Aí eu fui participar desse concurso. Bonito e gostoso, né? Que foi um auê, né? Aí, resumindo, Antônio Hino me conheceu, gostou de mim e me convidou para fazer parte do programa do Pipoquinha. Aí teve um determinado dia que eu fui, né? Aí fiz assim um teste de vídeo, né? Porque tem que fazer um testezinho para ver se a pessoa dá certo, né? Aquela coisa toda. E eu fiquei. Cara, eu só tive uma vez no programa
Infelizmente, acho que vocês não conseguiram recuperar, mas eu vi que tem imagem da galera do Locomotiva, que a gente se fala até hoje. Gratidão de Giovanni Júnior, parabéns pela bela homenagem. Há mais tempo. Então pronto, são palavras sinceras de Giovanni Júnior, que esteve muito próximo de Pipoquinha durante todo o início da minha carreira. Sou muito grato até demais a Pipoquinha por esse carinho que ele teve sempre com a minha pessoa. Grande beijo. Tá bom, já que você não é prima de Pepe e Neném, eu vou chamar aqui e lhe apresentar um grande amigo do palhaço Pipoquinha. Quem é a gente? Vem aí, Giovanni Júnior! Filipão, parabéns pela matéria, você arrebentou. E essa criançada, bom dia! Bom dia! Mais alto, bom dia! Bom dia! E eu estou vindo aqui especialmente para o programa do Pipoquinha para lançar o nosso 8º CD que está estourando uma música Boy do Celular para essa plateia maravilhosa e o pessoal que está em casa. Vamos embora! Detona! Ligue só pra mim, liga meu amor, liga. Alô, quem tá falando? Lamentamos informar que por falta de pagamento, a conta do seu celular foi totalmente cancelada. Aí, galera do celular! Fui ligar demais, ó, e o filme entrou. Tô devendo a Deus e o mundo. E o celular, ó. Afinal de contas, foi ele que precisou na época para que houvesse aberturas de show. E esse show não poderia já ser direto com o Palhaço Pipoquinha. Então, para não haver uma outra atração, ele queria que a própria equipe trabalhasse para ele num conjunto ali, sem precisar de mais ninguém. E aí foi então que ele olhou para mim e fez: você vai ser o palhaço da abertura dos meus shows. E eu muito nervoso na época, não entendia de nada. E aí ele me dava sempre muita segurança, como entrar, como sair, o jeito de falar. Tudo que eu sou hoje no palco, eu devo ao Palhaço Pipoquinha. Meu pai contratava ele para fazer algumas festas na empresa que ele trabalhava, né? Principalmente Dia das Crianças. E eu participava muito dessas festas. E eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 9 anos de idade, meu pai me levou na casa dele e eu conheci o Alberto, sem a maquiagem. E ele foi muito carinhoso nessa noite. Eu lembro de ver pendurado nas paredes da casa dele muitas fotos dele com a Mara Maravilha. E eu fiquei encantada porque eu também era fã da Mara e gostava de assistir os programas dela e tal. E ele me presenteou com um LP dele e autografou na minha frente e eu fiquei assim encantada e, sabe, muito feliz de ter conhecido ele assim pessoalmente e tão de pertinho, né, sendo acolhida na casa dele. Outra coisa foi ele fazer com que eu conhecesse o Frank Aguiar. Eu tenho também a foto dele. E nesse mesmo dia você publicou uma foto dele com o Frank, e o Frank tá com a mesma camisa e o mesmo chapéu que tá na minha foto, então foi no mesmo dia. Ele arrumou um chapéu, botou na minha cabeça: vem cá, e eu nem sabia pra quê. Quando chegou lá, ele: pega um CD seu, só disse isso. Aí chegou lá, aí ele saiu entrando lá em Campina Grande, num show, no palco principal. E aí, de repente, eu tava de cara com o Frank Aguiar, e Frank Aguiar estouradaço, né? Aí eu: caramba, que massa! Aí vai lá, fala com ele. Simplesmente ele fazia assim, do nada, quando ele via oportunidade, sem avisar. Esse era o Alberto. A tiazinha estava vindo fazer um show no Parque do Povo de Campina Grande. Eu não sei como ele conseguiu contato com a tiazinha. E ele disse: você vai ser agora a sobrinha da tiazinha. Vamos fazer um personagem com você e você vai ser a sobrinha da tiazinha. E por um acaso a gente conheceu a tia da tiazinha, de verdade, a tia da tiazinha. E ela me deu realmente a máscara e umas roupas e uns acessórios da própria tiazinha. E eu cheguei a me apresentar no Parque do Povo realmente com a roupa da tiazinha que ela tinha mandado para mim. Foi muito bacana. Eu não tô conseguindo achar essa foto, mas tem uma foto assim que eu tô dançando e tem muita gente, o povo tá lotado. Realizava aqui em Campina Grande a campanha de vacinação. A gente fez várias histórias aqui, né? Várias campanhas que ele era contratado. Ele sempre fazia, Rinaldo, a abertura da campanha de vacinação, mas como ele também tinha programa em João Pessoa na época, que era a TV Correio, e precisava passar a semana lá,
teve um dia que ele teve que correr para João Pessoa e disse, Claudinho, tu vai ter que ser palhaço hoje E começou a ensaiar um texto comigo, né? Engraçado, me botou uma roupa, um chapéu do Pica-Pau. Achei muito massa, pô. Ele ali embaixo, ele ficou do meu lado no palco e depois ele desceu para me ver. Eu achei isso surreal e engraçado que eu tenho essa coisa desde criança, pô. Eu fui no olho dele. Ele viu um filho, né? Porque acaba que não deixa de ser um filho. E aí ele achou massa, né? E depois ele saiu. Quando ele saiu, atrás do palco em Santa Luzia, tem uma rua que é de saída para ir embora mesmo. Cara, Rinaldo, ele saiu sozinho no meio da rua e foi andando, e eu olhando para ele. Eu olhava para ele e falei assim, caramba, ele tá realizado, porque ele viu a pessoa que um dia trabalhou com ele no lugar bem. Não tem coisa mais incrível. Então, essa memória eu não esqueço jamais. Naquela rua de Santa Luzia, na frente do palco a multidão, atrás do palco ninguém. Só ele andando, indo embora pro carro dele e indo embora para Campina Grande. Tipo assim, serviço feito com sucesso. Vou embora, mas eu fiz um artista ali, tá ali cantando. Cara, isso eu achei formidável. E a gente na época sorteava aquelas bicicletas, a gente fazia aquelas entregas nos bairros, a gente fazia os sorteios das bicicletas, né? E a gente entregava na casa do ganhador. E fazia uma carreata com os caminhões da Betânia, aqueles personagens infantis. A gente fazia um momento muito legal, quando a gente botava aquelas cartas no estúdio, né? E o Batatinha, que era o produtor da Hora do Povo, era uma correria para tirar aquelas cartas do estúdio, porque tinha que entrar a Hora do Povo ao vivo. O Batatinha, bora Claudinho, tem que tirar essas cartas ligeiro, porque daqui a pouco entra a Hora do Povo. Calma, Batatinha, a gente vai tirar, aí a gente puxar de um lado, puxar do outro, porque a gente botava as cartas para fazer o sorteio, né? Inclusive, me lembrei até, em falar em sorteio, Rinaldo, me lembrei de um momento também que a gente passou, foi ali no Parque do Povo, né? Quando o Luiz Ricardo veio fazer aquele sorteio, né, do Baú da Felicidade, de Silvio Santos. Ele fez parte daquele momento do sorteio ali com o Luiz Ricardo no Parque do Povo, outro momento que marcou. E também na abertura do Parque da Criança, né? Que ele, bem dizer, abriu o Parque da Criança, um grande evento do Palhaço Pipoquinha ali, entregando oficialmente para a cidade o Parque da Criança. E eu acho que ele deve ter ficado muito feliz em receber o Luiz Ricardo, porque o Luiz Ricardo fez o Bozo, e ele sempre foi muito fã do Bozo, né? Acho que para ele era uma emoção muito, muito grande. Isso. E o nosso último contato foi bem emblemático, assim, foi bem chocante. Quer dizer, foi chocante e engraçado, foi a moda Alberto de ser. E eu tava caminhando com minha filha no braço na rua da casa da minha mãe, e ele parou o carro do lado e eu me assustei. Porque eu já tinha ouvido episódios que ele estava tendo alguns surtos. E eu parei, eu estava com a minha filha no colo, eu contei isso para minha filha esses dias. E aí ele disse, você vai para onde, Natália? Eu disse, ele me chamava de um apelido, ele chamava de Pequena 14. Ele vai para onde, Pequena 14? Eu disse, eu vou para casa da minha avó. Entra que eu te deixo lá. Tá bom. Aí eu entrei no carro, ele olhou para minha filha e disse, eu acho que essa menina parece que é uma filha minha, porque ela tem uma pipoquinha na bochecha. A minha filha tinha uma espinhazinha aqui. Olha, ela tem uma pipoquinha no rosto. E aí eu comecei a rir. E aí mas ele não estava bem. Ele não estava bem. Essa última vez que eu vi foram, acho que, alguns meses antes de acontecer. Ele não estava bem. Ele dizia algumas coisas, coisa com coisa. Dizia que alguma coisa relacionada com um cadeado que virava ouro. Eu não conseguia entender porque eu estava um pouco nervosa com a situação. E disse que ia encontrar Mara algum certo tempo. E eu não entendia muita coisa que estava se passando naquele momento. E aí ele me deixou na casa da minha avó e foi aquela despedida de verdade. E ele não chorava, ele não saía dizendo para todo mundo o quanto era difícil fazer tudo isso. Ele escolhia algumas pessoas, aos poucos a gente começa a perceber, com os depoimentos que a gente começou a colher, vamos dizer assim, a gente começa a perceber que ele escolheu algumas pessoas para
conversar sobre suas dores, né? Mas no meu caso, ele nunca dividiu comigo tristeza. Ele só dividia alegria e só dividia a criatividade dele. Ele só fazia o bem para mim, me tratava com muito carinho e sempre me incentivava. Todas as vezes que ele tinha a oportunidade de me ajudar, de me colocar em algum lugar que fosse ser benéfico para mim, para minha carreira, ele fazia. Acredito que ele realmente tenha se sentido exposto, tenha se sentido mais fragilizado, né? É a impressão que eu tenho, mas eu não vivenciei esses últimos momentos com ele. Eu já estava distante de fato. E dizer que foi um barato. Conviver com Pipoquinha era uma festa, porque ele mudava de humor rápido, né? Mas sempre muito gentil, sempre muito cuidadoso, né? Ele chegava lá em casa, ele dizia assim: ah, cadê Dona Ada? Dona Ada é minha mãe, né? Que na verdade é Dona Ida. Então ele chegava lá: cadê Dona Ada? Manda ela fazer uma sopa aí pra mim. E muito divertido. Então ele dormia, né? Aí chegou um tempo que eu trabalhei, a gente viajou tanto que eu acabei saindo de casa. Eu fui morar com ele num apartamento que ele tinha ali no Altiplano. E aí era festa, porque a gente saía para comer um cachorro-quente em Jaguaribe, que ele gostava do cachorro-quente dessa mulher lá de Jaguaribe, que era uma senhora. Tem uma rua que só tem barraca de cachorro-quente, nem sei se existe mais. E aí a gente comia cachorro-quente lá, pegava o carro, voltava para o Altiplano. E era sempre uma festa, era sempre uma farra. Você era tipo... Ele pegava no teu pé porque você era uma das poucas que não levavam a sério. Você sabia... Ele falava na época das suas esquinhas: você comeu chocolate. Tem um vídeo que você chega atrasada. E ele fala como se estivesse dando uma bronca. Onde foi que você estava? Aí você fala: não, que eu fui em tal canto. E você era muito de tirar onda com a cara dele. Você devolvia as piadas à altura. E isso, de certa forma, ele via como não bajulação. Você não bajulava o Pipoquinha. Você tratava ele tipo: é palhaço, quer me zoar, eu vou zoar também. Vamos brincar. Se não quer brincar, não desça pro play, entendeu? E você devolvia. Então tem vários momentos de viração de onda entre você e ele. E é claro que isso é o que fez a diferença, você tá entendendo? Você era muito... Você pegava no ar, né? E aquela guerra de beijos que hoje eu assistindo, eu digo: meu Deus, meia hora era só de beijo. Tá? Porque as pessoas pediam, Rinaldo. Onde eu passava, o povo: manda um beijo pra mim, MC, manda um beijo. Eu fazia lista. Eu só podia. Dizia: eu mando pra todo mundo, eu não mando pra ninguém. Então... Era isso. A casa da IMC também. Teve muitas pessoas. Na casa de Marcela Dantas, a mãe dela que fazia as roupas para o Alberto. Então a gente passava muito tempo ele dizendo os detalhes e tal. E a gente comia muito lá. Teve várias pessoas onde a gente teve muito acesso. A casa de seu Antônio, por exemplo, praticamente a gente convivia lá, a gente morava praticamente lá. A gente ia de manhã, de tarde, de noite. A hora que quisesse, a gente chegava lá e sempre tinha um cafezinho, um biscoitinho, um almoço, uma sopa, né? E ele também frequentava muito a minha casa, muito, né? Chamava minha mãe de Dona Ada. Perguntei a Dona Ada se ela fez uma sopa para mim. O nome da minha mãe é Dona Ida. E ele fazia essa gracinha, tomava uma sopa e deitava ali no sofá, ouvia uma música. E quem está aniversariando é a Dona Ida, a mamãe do meu amigo Rinaldo, ele que é empresário do Palhaço Maluquinho. Dona Ida, um grande abraço para a senhora, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Mandar um abraço também para Rosa, Luana, Felipe e Peu, em Jaguaribe, toda a turma do colégio. A barriga colada nas costas, colada. Tá? Mas era bom, a gente sentia fome, mas esquecia. Porque a gente estava tão feliz ali. De estar ali, entendeu? De viver aquele momento, de ver as pessoas, o carinho que tinha por nós, por todas nós,
tirando foto, pedindo autógrafo. Já dava autógrafo, como é que pode? Eu imagino. Deixa eu mostrar uma foto pra ver se Mostra. ela lembra. Esse é meu pai. Ele já faleceu. Você lembra dele? Ah, seu Antônio. Mãe é seu Antônio, mãe lembra. Ele trabalhava na Vila Romana. Era ele que contratava o Alberto pra fazer os shows Ele lá. vinha muito aqui. Me lembro Foi ele que uma vez fez dele. o Papai Noel. Foi, ele fez Pronto, Papai eu Noel uma lembro. vez. Eu lembro. E foi mais, eu acho que foi do Yacht Clube, que tava, o personagem não veio, aí ele foi, improvisou, ele arranjou um tapete e fez uma barba, né? Para colocar nele. Um tapete sujo, ele cortou tapete. a boca e botou. Vamos dar um jeito, todo mundo gostou. Uma das provas mais sensacionais que eu tive de respeito, de carinho do Alberto comigo foi quando ele me deu a missão de apresentar a Semana do Trânsito no ano 2000. Né? Eu fiz 2 anos, fiz 2000 em Campina Grande e fiz 2001 em João Pessoa. E comandar um show naquela proporção, naquele porte, com todas as atrações do programa, eu me senti muito honrado. A gente sempre ouvia... Um grande abraço pro meu amigo Salles Dantas, ele hoje está vendo o nosso programa. Um grande abraço para você, Salles, e toda a sua equipe. A gente vai intervalo comercial e volta já! Faltou luz lá na serra, não funcionava o lampião, como é que é? Não encontrei uma vela e era noite de São João. Como é que é o coral? Assim, ó. Faltou luz lá na serra, não funcionava o lampião. Coisa assim maravilhosa, era um show de qualidade, ele colocava músicas de qualidade que resgatavam a infância das crianças de antigamente, coisas tradicionais. Ele colocava também músicas da época e também incorporava músicas que fossem agregar a cultura das crianças, né? Por exemplo, músicas de Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, de grandes nomes da MPB, tudo era em ritmo de forró nessa época do Forró Baby. E olha, eu estou fazendo em Campina Grande, na cidade de Campina Grande, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Palhaço Pipoquinha está fazendo o Forró Baby. O Forró Baby é a única programação infantil junina em todo o Brasil. Porque você vê muita coisa para criança, só que você vê quadrilha. Você não vê a programação como a nossa, que resgata os talentos infantis, que mostra os valores da nossa terra e mostra também o que está acontecendo na grande festa que é o maior São João do mundo. E o Palhaço Pipoquinha está fazendo todo final de semana o Forró Baby no Parque do Povo. Amanhã, 4 da tarde, em ponto. Então você vai pra lá, vai ter brindes, vai ter brincadeiras, vai ter distribuição de pipoca, de bombom, muita coisa gostosa que acontece com o nosso Forró Baby. A gente aproveita e agradece o apoio do Forró Baby, agradece ao Café Ouro Verde, que apoia o Forró Baby, e também a Baby Festa. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver o Forró Baby e eu volto já! De quem é esse cheque? Bate no pau! De quem é esse cheque? Todo mundo lá! De quem é esse cheque? Ele quer me morder! Como é que é? De quem é esse cheque? De quem é esse cheque? Bate no pau, vamos lá! De novo, então tudo vai! Bate no pau, minha! Bate no cheque, é muito cheque, você daqui! Muito cheque, vamos dar no cheque, todo mundo, vamos lá! Vai, cheque! Vai! Cheque! Que é isso, cheque? Como é que imita o jegue? Imita o jegue, vai! Como é? Nossa! Que jegue é esse? O outro jegue, como é que imita o jegue aí? Vai! Mostra o Dilson, olha o jegue! É o Ju, é o jegue da jumenta lá, menino! Batendo bola, batendo bola! Eu vou contar uma história pra vocês. O que aconteceu na minha vida é a história do jegue bravo que me deixou no beco sem saída. Olha que eu vinha vindo para casa descansar. O jegue estava no portão que fui pegar. Quando me viu, foi puxando as orelhas. Mostrando os dedos, começou a relinchar. Essa é a cidade de Campina Grande. Vamos lá na serra, não funcionava o lampião. Não me encontrei uma vela e era noite de São
Abri a janela, da lua se via o clarão. Da menina parceira, pulando, brincando em volta da fogueira. Batendo palma. Abri a janela, da lua se via o clarão. Minha menina parceira, pulando, brincando em volta da fogueira. Eita, coração pamonha, quero você na noite de São João. Eita, coração pamonha, vai subir um lindo balão. Balão, balão, vai subir um lindo balão. Balão, balão, beijo, na brincadeira do beijo balão. No céu, festa de estrelas, na terra já é São João. No céu, festa de estrelas, e em Campina tem São João. Batendo palma agora, segue o passo. Eu fui pra Campina Grande, Forró Baby, e ele fez o show ali. Quando foi passando de volta pra ir pra van, um homem lá puxou a peruca dele. E imediatamente ele largou a mala, entendeu? Deu um murro no cara lá na frente, ali no Parque do Povo. E deu uns 3 gritos lá. E eu saí, eu fiquei assim em choque, porque é a primeira vez que eu vejo um palhaço dando um murro numa pessoa. Ele ficou muito nervoso, né? E foram coisas que a partir daí eu fui tendo, meu Deus do céu, né? Eu fui começando a ver um outro Alberto. E eu não sei como ele tinha chegado nesse show, como foi que ele fez esse show, porque havia bastidores, né? Entrar num show para criança, onde você tem que estar sempre sorrindo, feliz, alegre, e a cabeça do artista ali, as pessoas têm essa noção que palhaço não chora, palhaço não briga, mas por trás daquela maquiagem, por trás daquela roupa existe um ser humano, existe um homem. E aí o cara fez a burrada de puxar a peruca dele, e ele voltou com toda e deu esse murro no cara ali na frente do Parque do Povo. E ainda bem que não virou manchete, não virou notícia, né? Inclusive no outro dia a primeira coisa que ele fez foi: deixa eu pegar o jornal. E pronto. Felizmente, até porque a nossa produção está envolvida com o Forró Baby, não só de Campina Grande, onde eu apresento amanhã, lá no palco, lá no São João de Campina Grande. Quero aproveitar e mandar um abraço pro prefeito Cássio Cunha Lima, pro Fábio Nogueira, pra Altemir, pra Iole, pro Everaldo Dantas, pra o Mendonça, pra o William Tejo, pro pessoal da Rádio Junina, da Rádio Correia FM, que hoje vai fazer a Festa dos Namorados, a partir das 8 da noite, com Banda Talentos, com Coronel Grilo, com Banda Cabroeira e com muitas atrações, 3 do Nordeste, e hoje também lá no palco principal, a grande festa do Sistema Correios de Comunicação em Campina Grande, a Correio, a menina dos olhos de Campina Grande. São 16 anos no ar pra você. E eu... Era muita gente, era muito VIP em cima do trio, então não cabia, né? E lembro, sim, que a gente se apresentou no bloco do Pipoquinha, na Micarande. Alberto, ele sempre tinha todos os momentos, né? E realmente, mesmo independente da Mara, independente das Paquitas, a que veio, assim, ele era muito inteligente, ele era uma pessoa querida, e ele sempre tinha uma novidade, né? Sempre tinha uma novidade e o bloco nunca parou, né? Na verdade. Eu me referi, assim, ao Pipoquinha. Esses anos todos, né? Desde, né, a sua partida. Então, assim, não se falava mais em Pipoquinha, apenas assim. Você fez parte do Pipoquinha e alguns artistas, né? Mas não tinha nada assim para dar vida àquele que praticamente foi o pioneiro em muitos artistas. Sandra Paula, Rickson, Leon, eu, Regis Caldas, tem mais outra assim, Adilson Lira. Essa turma que era muito forte, que o pessoal está nativa hoje, mas você escuta falar, né? Depois que acabou o bloco com a Mara, o Pipoquinha manteve a mesma força no bloco. A Mara deu um boom no bloco, foi um espetáculo, né, a nível nacional, repercussão. Mas depois que não teve mais a Mara, o bloco se manteve no mesmo nível? Olha, teve um ano que ele trouxe uma outra atração, não me lembro quem foi. Cátia Paganotti, acho que foi a ex-Paquita da Xuxa. Foi, exatamente. Porque Pipoquinha, ele era muito grande, gente. Ele tinha um bloco na Micarande.
pode? Um bloco na minha... Não é qualquer um que tem, não, gente. No ano de 94, olha só, eu fui cantar com a Pipoquinha no bloco aqui em Campinas. Eu não sei se foi uma prévia ou se foi o dia mesmo do bloco. Mas Pipoquinha levou a banda Sabor de Mel e aquela que um dia era a cover de Mara, agora era a cantora oficial, né? Então, para mim, foi... O Léo Lima, que fazia também um grupo Sombras e Figuras, ele falou dessa banda Sabor de Mel. Então, você também estava nesse dia aí. Nesse dia, nós cantamos juntos. Então, segundo o Léo Lima, esse foi o primeiro bloco do Pipoquinha, que ele não tinha banda e ele fez com essa banda. Então, você participou da primeira vez que Pipoquinha fez da Micaranda. E olha só que legal. Isso aí. Foi desse modelo, né? Eu fiz uma chata do Papai Noel na Lagoa, que foi Cor do Outro Mundo aí, em João Pessoa, né? Na Lagoa. Eu fiz 2 festas das neves e eu lembro de muito bloco pelo interior da Paraíba. De Cabedelo, eu lembro de Patos Fest, Campina Grande, Amicarande. Teve outras cidades. Acho que Esperança também, né? No Esperanfolia, exatamente. O primeiro bloco a sair pelas ruas na última noite de Micarande foi o Pipoquinha Baby. A garotada e os pais começaram a diversão no Parque da Criança, praticamente metade do percurso que os blocos adultos fazem. Além dos palhaços, as crianças tiveram trem e personagens do mundo infantil. A animação era geral. Papais e mamães corujas faziam o máximo de esforço possível para mostrar os futuros foliões. Fora do cordão de isolamento não faltava disposição. Além de observar o colorido das pipoquinhas, as pessoas faziam sua festa à parte. E como no bloco existe mais adulto do que criança, o palhaço Pipoquinha dividiu o repertório com música infantil e sucessos do momento. E falando em sucesso do momento, até o vendedor de algodão doce usou o talento dele para atrair a criançada. Mas a meninada não tinha tempo para comer. A ordem era se divertir. E isso não faltou. Foram 4 horas de folia pelas ruas da cidade. A festa do Pipoquinha Baby não poderia terminar diferente. A distribuição de pipoca fez a animação final da criançada. Participar realmente ao vivo aqui do seu programa, te prestigiar, porque o Pipoquinha é o melhor palhaço do mundo! E essa aqui é a maior baianinha do Brasil! Que legal, que legal. Tem outras Mara, Paulinha. e Serena Cadimara. A mãe Mara telefonou. Dona Socorro, amiga. Vamos, para eu não atrasar você. Alberto tá com a depressão horrível. Quem ligou? A mãe de Mara. Aí quando a mãe de Mara ligou dizendo que ele estava com essa depressão, é porque ele fez alguma coisa lá? Ele fez, não, parece que era 6 andares. Ele disse, mãe, aqui na casa de Mara, o prédio é 6 andares. Sim. Aí, depois, as meninas que trabalhavam lá, moravam lá, aí a mãe de Mara ligou, Dona Socorro, o que eu faço com um Pipoquinha? Eu disse, mulher, ele não comprou a passagem de volta. Vocês botam ele no avião e mandam ele embora. E avião? É, exatamente. Então tá bom, é uma criança. É uma criança. Obrigada. Então mais tarde, obrigado você também. Mais tarde nós estaremos lá no Parque da Criança para conferir de perto. Exatamente. Você chegou a conhecer a Mara, não?
Não? Conheci ela, no trio elétrico. Foi mesmo. Aqui em off, o amor de Mara era o quê? Era amor de namorado, amor de amigo? Rapaz, eu amor... nem sei. Você não sabe não? Ele não comentava não se ele era apaixonado, mas no sentido de... Não é? Pensa, Era de namorado, era uma paixão de amor mesmo. Tinham quadros aqui nas paredes dela com ele, né? Que eu lembro, eu vim aqui com 9 anos de idade. Pipoquinha Maravilha, o bloco das crianças, com o palhaço Pipoquinha e Mara Maravilha. Informações e vendas de kits na sede do bloco, Avenida Floriano Peixoto, fone 341-3593. Pipoquinha Maravilha na Micarande 96. Reinaldo, o meu último contato com ele, eu trabalhava na Pia Calçados. E ele começou a tentar o suicídio a primeira vez em São Paulo, né? A mãe da Mara ligou para minha família, que estava meio estranho. Então ele veio para João Pessoa e começou a tentar fazer essa loucura que não é coisa. Você trazer Mara para cá, certo? Mara, e funcionar tudo direitinho, porque assim, ele tinha um zelo. A mãe de Mara, que o pessoal dizia que era chata, que isso não vem ao caso, mas ela tinha um zelo com criança, que eu vou te contar. Eu vou dizer uma coisa aqui a você, com propriedade, e sem querer ser mais nem menos que ninguém. Na época, a Micarande era boa, mas nem todo mundo naquela tinha a questão daquelas ambulâncias dos primeiros anos, sabe? Porque era uma coisa mais local, tranquila, bem amena. Pela primeira vez hoje de manhã. O bloco Pipoquinha Maravilha saiu da concentração ao lado do Parque da Criança às 11 horas da manhã. Crianças de todas as idades, acompanhadas dos pais, foram às ruas para se divertir ao som da cantora Mara Maravilha e do palhaço Pipoquinha. Vestidos de abadá e com mamãe sacode nas mãos, os baixinhos mais pareciam gente grande. Percorreram 2 quilômetros, passando pelo corredor da folia às margens do Açude Velho até o Parque do Povo. Pela primeira vez na Micarande, o bloco levou às ruas 600 crianças no cordão de isolamento e muita gente como pipoca. A atração principal do bloco, a cantora Mara, por onde passava atraía a atenção das pessoas. O cantor Cid Guerreiro também apareceu no trio de Mara. E a festa só terminou a 1h da tarde com um show dela no Parque do Povo, debaixo de um calor muito forte. Quando a Mara disse que não vinha, foi uma agonia, realmente foi uma agonia, porque assim, é aquela velha história, é como se eu trabalhasse com Ivete, você não vem mais, eu tenho que procurar uma atração àquela altura, né? Realmente teve essa preocupação, mas eu acho que ele sustentou bem, deu o recado. Essa parceria com o Alberto e Mara foi lindo. Toda a festa foi animada pela cantora baiana Mara, banda swing Maravilha e o palhaço Pipoquinha. O bloco mirim, que arrastou mais de 2.000 foliões, contagiou todos que o esperavam durante o percurso pela Via Xé. O bloco possui uma superestrutura de apoio e distribui aos participantes água, refrigerante e iogurte. Hoje, na sua estreia, foi sorteada uma bicicleta com os participantes. Durante a apresentação, Mara cantou músicas do seu novo LP, algumas lentas em ritmo de carnaval e alguns sucessos de amigos baianos. Um programa em que é aniversário do Pipoquinha, ele se emociona muito, é um programa muito emocionante. E a Mara está grudada em você. Mara Maravilha, ela está grudada em você. Não sei se ela se identificou porque você é muito morena, né? Parecia muito na época com ela. E ela está ali colada em você. Você tem lembrança desse dia, não, né? Esse dia eu tenho bastante lembrança. Eu lembro que ela passava, eu acho que você vai confirmar isso, que você viu o vídeo, ela passava o braço para cá e ela ficava coçando o meu braço, assim, ó. Isso! Ela ficava... Eu me lembro disso perfeitamente. Né, os pais, as crianças. Esse aqui é o Pipoquinha. Ó, Pipoquinha, mostra o Pipoquinha ali, gente. Olha o Pipoquinha aí, gente. Pipoca, oba! Cadê
a mãe? A mãe, cadê a mãe? Pipoca no ali de bonézinho. Ah, mãezona ali maravilhosa. Tá bonita, hein? E a gente tem também aqui alguns dos meus músicos, tem os nossos patrocinadores, que é a Betânia. Betânia, quem é a sua patrocinadora? Betânia. Ô, Betânia, tudo bem? Conhece a Betânia? Betânia, conhece a Betânia? Mas não é a Betânia cantora, não. Ei, garoto. Agora eu vou falar que nem os gaúchos, sabe? Aí, guria, mas não é a Betânia cantora, bate. não. Agora... Como é que é? Vou mandar requeijão, doce de leite. Não manda não, porque ele vai ficar mais gordinho, a mulher dele... Eu preciso emagrecer um pouquinho. Agora é o seguinte, estou sabendo, Mara, você agora vai olhar para aquela lei da... Estamos aguardando contato com a apresentadora, com a cantora Mara Maravilha, agora evangélica, que saiu ontem na Micarô, no bloco Jesus Bom a Beça, e que foi um grande sucesso, com certeza um grande sucesso, e hoje sai novamente o bloco Jesus Bom a Beça. Parabéns a Mara Maravilha, parabéns à Banda Nova, parabéns a todos os pastores que organizaram esse lindo bloco, um bloco diferente, um bloco maravilhoso, Jesus Bom a Beça, que vocês vão ver ainda hoje no Clube do... Pra você no Clube do Pipoquinha, ela, Mara Maravilha! Viu cá, meninas, viu cá? Dá um abraço nessa minha. Pra você, nessa data que Mas hoje não é meu aniversário, é o aniversário do meu empresário, amanhã. Olha, Mara, eu quero aproveitar e agradecer a você pelo carinho que você sempre tá tão me deu. bonito. Obrigado. Tá tão charmoso. Você dá um charme. Obrigado. Eu queria dizer pra você o seguinte, que é um prazer muito grande pra nós paraibanos te receber aqui na nossa terra, até porque eu creio que a Paraíba tem uma longa história na tua vida. A primeira vez que você veio aqui em João Pessoa, você conseguiu levar até o estádio Almedão mais de 30 mil pessoas no começo da tua carreira, e foi assim um momento mágico, um momento maravilhoso. E olha, pra mim é maravilhoso estar aqui na Paraíba, é maravilhoso estar falando do nosso Deus, que é maravilhoso, e maravilhoso também estar contigo, porque eu te amo muito. Obrigado. Tá? A irmã do acidente, ele vinha eu acho que de Santa Luzia, e ela pegou uma carona com ele. Quando chegou mais ou menos na Farinha, que tem um povoado lá perto de Campinas, aí ele bateu num animal, mas ela não faleceu não, ela ficou um tempo internada, depois saiu, pronto, normal. Quem era o Alberto quando as câmeras desligavam e ninguém estava olhando? Tirando esse problema dele, quando ele estava com o problema, ele era Alberto, e do outro lado ele era uma figura estranha, né? E quando ele estava na situação que ele estava já, né, aquele estado dele depressivo, ele tinha hora que ele eu reconhecia quando era ele e quando não era. Até pelo jeito da fala dele, né? Então, eu vi ele assim, ele com a pessoa, ele no normal dele, tudo bem. Mas ele era uma pessoa muito ansiosa, ele tem muita ansiedade, né? E isso também foi um dos motivos que eu acho que tem levado à depressão, né? Por ele querer conseguir as coisas rápido. Então, acho que quando ele viu que não alcançava, aí as coisas para ele pioravam nesse ponto aí, né? Inimigos? Não, tinha não, inimigos não. Você acha que todo mundo gostava dele? Não. Não, porque nem Deus agradou todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, quem seria Alberto para agradar? Ele tinha os momentos dele, assim, as crises dele, os estresses dele, mas ele sabe por quê. Eu não sei, mas ele sabe. Nesses depoimentos, a gente encontra relatos de muitas pessoas falando diversas coisas. Né? Teve pessoas para mim que contaram que ele foi para um cinema, que ele assistiu o filme Independence Day, do Will Smith. Independence Day, acho que esse é o nome. E aí ele saiu de lá muito triste, muito perturbado, dizendo que ia ser pego pelos alienígenas, que a gente se preparasse porque o fim do mundo estava próximo para ser invadido. E ele surtou dentro do cinema, né, com essa história depois do filme. Né? Então isso foi muito, muito louco. E há relatos também em que ele teve uma grande discussão na casa da Mara Maravilha, que pegou o carro dela escondido
e ficou gritando na frente do portão lá onde ela morava, e ela chamou os seguranças, chamou pessoas para ajudar e ligou para a família pedindo para que ele fosse, né, levado de volta. E a família foi lá e falou, ó, pega ele, tem 2 passagens de avião, coloca ele dentro do avião e manda ele embora para cá. Quando ele fazia essas coisas, a Ines chegava lá, né, para ajudar ele. E a família também sempre presente, a família sempre esteve presente com ele. Se alguém um dia disser, a família dele virou as costas, mentira, mentira. Sabe, Socorro, Tielmiro, as meninas, a Tilson, todos foram, era uma família muito presente para ele, né? A família dele não tem como. Então, se alguém um dia disser isso, é mentira. Né? Eu lembro que Tusa muitas vezes saía correndo para ajudar, né, para resolver algum problema, que não ligava logo para Tusa, para não ligar para Tielmiro, para não aperrear Tielmiro, ligava para Tusa primeiro, né, que é a nossa tia. E Tusa saía correndo para organizar essas coisas. Então, tudo que acontece na nossa vida são somatórios, né? A gente não sabe tudo que Alberto vinha guardando. Essa perda da TV em Campina Grande, aí vem para João Pessoa, passa um tempo e perde esse programa na televisão, né, na televisão pessoense. Então tudo isso ia pesando na cabeça dele, tudo isso ia pesando. Aí vem os surtos, né? Ele não fazia nada porque queria. Eu vou andar nu na rua. Não, ninguém é louco a esse ponto, né? O superego não deixaria ele fazer isso. Quando ele faz, é justamente porque ele não está no eixo, né? Ele está fora do eixo. A ingratidão é um sentimento horrível, entendeu? Horrível. É um dos piores sentimentos que existe, a ingratidão e a vergonha. Mas você ter vergonha do seu passado, um passado que você dançou, fez um trabalho artístico. Gente, você não pode ter vergonha disso. Eu não tenho vergonha. Eu fiz parte da turma do Palhaço Pipoquinha e tenho muito orgulho. O artista que eu sou hoje, eu devo ao Palhaço Pipoquinha. Eu faço isso com muito orgulho. E tem muita gente dentro de Campina Grande que fez parte da turma do Pipoquinha e hoje tem vergonha. Por quê? Ele me deu uma oportunidade de ouro, me ajudou muito, me fez crescer bastante como pessoa, como profissional, como artista. E eu tenho muito a agradecer a Pipoquinha, Alberto. Que falta você faz, meu amigo. A gente rodou muito pelo nosso estado, vestimos a camisa da Paraíba, passeamos por aí, levando alegria para todo mundo, para toda a criançada. Em todo lugar que a gente chegava, era muito carinho, era uma energia grande, que era ímpar. Ninguém como ele, nunca conheci ninguém como ele. E eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim, pela minha família, e por todas as pessoas que passaram por perto dele. Ele sempre foi aquela pessoa, aquele amigo, que chegava de madrugada, pulava o muro e pedia, olha, deixa eu dormir aqui que eu tô cansada, eu ia passando, e aquele irmão que fazia tudo o que fosse possível para ajudar. E eu sinto muito por ele não estar aqui, mas com certeza está no coração de muita gente. Ele era um profissional, gente, que eu não tenho o que questionar, não tenho o que falar, muito talentoso. Pipoquinha era para estar em rede nacional. Pipoquinha, ele teve oportunidades, ele já recebeu convites na época de participar num programa em São Paulo. Ele queria ser valorizado aqui na Paraíba. Ele queria que as pessoas dessem valor a ele aqui na Paraíba, sabe? E assim, ele era muito batalhador, ele corria muito atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Muitas pessoas também desacreditaram nele, muitas pessoas não deram oportunidade, não enxergaram o profissional que ele era, o talento e o artista que ele era, que a gente via, que a gente conseguia ver, conseguia enxergar a pessoa incrível que ele era, sabe? E assim, era surreal. Se você for hoje, você for assistir o programa do Pipoquinha hoje, lá na internet, pegar algum vídeo, você vai ver o profissional maravilhoso, o talento incrível. O Pipoquinha era único, não tinha outro. E eu acho que nunca terá.
um profissional igual a ele, um ser humano igual a ele, no coração tamanho do mundo. Pipoquinha, ele era muito dedicado a todo mundo, deu muitas oportunidades a várias pessoas e eu só tenho a agradecer a ele e a tudo que vivi, né? Porque são lembranças, são momentos que vai ficar para sempre na minha memória, no meu coração e que eu sei que sempre eu vou levar pro resto da minha vida. Aconselhador, né, que a gente sabe, né, ele gostava muito de aconselhar a gente, que o lado profissional dele, isso aí ninguém tira, ele era muito assim, perfeito, perfeccionista, você sabe disso, tudo ele era desse jeito. Se ele não gostasse, disse, Roberto, olha, isso aqui não tá bem não, faz assim, né? Agora ele tinha um jeito de falar, né? Olha, aqui não deu certo não, Roberto, esse figurino não, vem com esse hoje, entendeu? Mas aí era pro bem da gente, entendeu? E nisso a gente foi crescendo junto com ele. De marketing e profissionalismo, aí tenho que falar dele. Em diversos momentos eu me vi lá fazendo algumas coisas que eu achava engraçado, cometendo erros, né? Falhando. E sim, eu acredito que o que eu sou hoje, o que nós somos hoje, nós devemos ao que nós fomos antes. Tudo faz parte de um caminho, de um aprendizado, de uma construção, né? Eu não posso, de repente, apagar, deletar da minha memória, ou da minha vida, ou do meu passado, anos e anos que eu vivi e que foram tão relevantes para mim, porque me tomaram muito tempo, né? Quer queira, quer não, ficaram marcados na minha vida e contribuíram até para as minhas escolhas. Eu até pensei em fazer jornalismo no momento. Eu acredito que eu aprendi muito a me comunicar, estando lá, embora eu tenha errado, embora eu tenha sido engraçado em diversos momentos. Mas eu sou grata por ter vivido, sabe? E eu acredito que foi importante para a construção do que eu sou. Foi um aprendizado. E foi muito legal, foi muito divertido. A gente ia, a gente gostava. Por mais que hoje alguém não goste de lembrar, mas naquela época todo mundo gostava. Todo mundo estava feliz. O Pipoquinha, ele marcou, meu amigo. Ele marcou a infância, eu acho que de todo paraibano, viu? Quem... Verdade. Criança na Paraíba era fã do Pipoquinha. E ele tinha uma presença muito forte, né? Ele tinha... Uma coisa que realmente tocou. Não tem quase nada dele na internet. Isso é lamentável. A gente tem um artista do quilate que era Pipoquinha, da importância que ele era para a TV paraibana e não ter nada. Ninguém fazia uma homenagem ao cara. Eu achava isso um absurdo também. Nunca tive vergonha de dizer que eu fazia parte do programa do Pipoquinha. Nunca tive vergonha de dizer que eu fui criança, fui adolescente, entendeu? Antes do Instagram, do WhatsApp, existia uma TV paraibana que era atuante, né? E existia uma personagem que realmente tinha coração, que tinha um programa infantil dedicado realmente à criança, sabia tratar a criança como criança, né? E eu cresci com ele, né? Se chama Pipoquinha, nosso amigo Alberto, né? E realmente, assim, é lamentável que muita gente, uns têm vergonha, ou sei lá, e outros nem comentam, nem sequer dão a importância que é enorme que ele tem pra gente, assim, pra mim, pra você, pra muitas pessoas que estão assistindo nossa live, ou que vão assistir a nossa live. Marcou a infância de muita gente mesmo. Isso aí, indiscutivelmente, merecedor de aplausos, aonde ele estiver, né? Merecedor de aplausos, nosso amigo Alberto, Palhaço Pipoquinha. Deixe tudo em consideração. A pessoa também já mandou